Agora vamos trazer aqui, meus amigos, um assunto delicado, mas que precisa ser debatido. A questão do suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, que reforça, e não só especificamente esse tema, mas sobre a saúde mental. Saúde mental que se não estiver em dia, pode infelizmente partir aí para algo muito pior. O deputado estadual e médico Dr. Jorge Moraes tem um programa na TV Alego, e a gente repercute ele aqui agora, nesse momento. Ele sempre ouve especialistas, e hoje é dia de ouvir um especialista justamente voltado aí à saúde mental, essa questão do suicídio. Vamos acompanhar em áudio e vídeo para você que está no YouTube. Vale a pena o conteúdo, hein? Fica com a gente aí, porque são informações importantes para você identificar na sua família, identificar no seu arredor aí, no seu convívio, e até você mesmo, entender um pouco mais sobre si. Vamos acompanhar. Olha, com muita alegria que nós iniciamos hoje aqui mais um programa Semeando Saúde. E o tema hoje é muito especial, porque hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, um mês de prevenção. E eu queria, antes de começar mesmo, fazer uma reflexão e começar aqui hoje com um texto bíblico, lá em Coríntios 13. E lá diz o seguinte: nem que eu tivesse o dom da profecia e que tivesse todo o conhecimento do mundo, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse a fé tamanha de poder mover as montanhas de lugar, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E eu acho que nesse tema, uma palavra mágica é o amor, que todos os dias nós devemos manifestar para as pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa vida. Porque nós temos uma mania muito feia na nossa vida, de achar que as coisas ruins só acontecem com os outros. Mas infelizmente, um dia também pode bater na nossa porta. E eu espero que você nunca tenha na sua família um caso de suicídio. Então trate sempre daquelas pessoas que você ama com muito carinho, com muito amor. E para esse tema, nós trouxemos aqui um especialista. Eu estou falando desse médico renomado, jovem, Dr. Matheus Diniz. Dr. Matheus, fale-me um pouco mais sobre a sua formação. Seja bem-vindo. Nós recebemos aqui com muito carinho. É muito bom tê-lo aqui conosco. Dr. Jorge, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de participar do seu programa e também parabenizá-lo por essa iniciativa que, assim como o senhor falou, muitas vezes é deixado de lado, Às vezes a gente quer falar de temas mais felizes, alegres, e a gente deixa temas importantes de lado. Então é uma iniciativa louvável. Bom, eu sou psiquiatra, eu fiz minha formação aqui na Universidade Federal de Goiás e fiz residência em psiquiatria na Universidade Federal de São Paulo, em psiquiatria geral, e depois eu fiz outra residência de psiquiatria geriátrica também na Universidade Federal de São Paulo. Fiquei um ano em Londres estudando genética de doenças psiquiátricas e retornei para Goiânia, onde eu trabalho aqui na Pax Instituto de Psiquiatria. Um grande currículo, Não sei se você sabe, telespectador, mas hoje no mundo nós temos estimativamente 700 mil casos de suicídio por ano, doutor? E no Brasil, cerca de 14 mil pessoas tiram a vida pelo suicídio. Doutor, quais são as principais causas que levam ao suicídio? Existem muitas causas de doenças mentais que facilitam, que levam a isso também, Qual o seu parecer sobre esse tema tão importante? Então, tem até um professor, grande estudioso de suicídio, que é um suicidologista, que é Humberto Correia, ele sempre fala, para problemas complexos não existem explicações simples. É uma explicação complexa, mas isso que o senhor tocou no assunto talvez seja o mais importante. A gente tem estudos que falam assim que 98% das pessoas que cometeram suicídio tinham alguma doença psiquiátrica. Aí você vai me perguntar, e esses outros 2%? Na verdade, não foram identificados, não quer dizer que tenham ou não tenham. Mas a gente tem como principal causa a doença mental. E dentro dessas doenças, a gente tem, em primeiro lugar, o que a gente fala de transtornos de humor, a doença depressiva, que tem uma prevalência, o maior número de pessoas acometidas, a doença bipolar do humor, transtorno por uso de substâncias, transtorno de personalidade, esquizofrenia. Nessa ordem a gente tem a maior importância, o maior número de casos de suicídio pelas doenças psiquiátricas. E quais são os principais sinais, sintomas, aquilo que pode alertar
né, para que nós possamos aí tomar as primeiras medidas e procurar um tratamento especializado? Ótima pergunta também. A gente tem, às vezes, mania de minimizar um pouco, menosprezar as doenças psiquiátricas, né, principalmente a depressão, como se fosse algo, uma tristeza que a gente sente no dia a dia porque algo de errado aconteceu, né? E a gente tem, às vezes, até brincadeiras, né? Fala assim, não, você está precisando de um lote para você capinar, você está precisando de uma mala de roupa para você lavar. Vamos, como se você fosse incentivar aquela pessoa a melhorar daquele estado depressivo. Sendo que o que menos a pessoa quer é escutar isso, porque ela está sofrendo, não está conseguindo sair daquela condição e ela pede ajuda muitas vezes e essa ajuda é negada ou negligenciada. Então, por incrível que pareça, quando a pessoa, né, se abre com você, ela está falando que está sentindo mal, que ela não está conseguindo, não está dando conta de suas atividades, é um sinal de alerta. E mais ainda, né, a gente tem que acreditar assim, cachorro que ladra não morde. Na psiquiatria e para o suicídio é justamente o contrário. Né, a gente tem estudos mostrando que as pessoas que suicidam, elas avisaram 2 semanas antes e passaram em uma consulta médica 1 semana antes. Então, a grande maioria. Então, acho que quando a pessoa começa a falar de falta de esperança, né, que a vida não está valendo a pena, que está sendo muito difícil, ela deve ser levada para uma avaliação, né, com um psiquiatra. E existe também até isso. Eu não vou no psiquiatra, né? Um médico de doido, para que eu vou fazer isso? Eu não estou doido, eu só não estou querendo viver. Como a doença psiquiátrica não é considerada como se fosse uma doença. A gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele é um órgão igual ao outro. A gente admite a gente estar com pneumonia, uma bactéria no pulmão, admite estarmos com arritmia, o coração não está batendo no ritmo normal, mas uma doença que altera os nossos neurotransmissores, que faz a gente ficar sem condições, né? Dificuldade para pensar, para executar as tarefas, sem disposição, com ideias negativas, baixa estima, a gente acha que isso não é uma doença. Então, acho que esse é o grande erro. Olha, então você que está aí participando junto conosco, nos ouvindo, né? Olha, fique bastante atento. É importante a gente ter a consciência, é importante nós enfrentarmos os problemas de frente, né? Porque tem tratamento, né, doutor? Com certeza, né? Cada dia a gente tem tratamentos melhores, né? Isso também é um ótimo ponto, porque é tanto estigma que envolve a psiquiatria. Eu não vou não, ele vai me dar um remédio, eu não quero ficar babando, doutor. Né? Isso não existe. Acho que é uma questão até dos filmes, né? Acho que em novela a gente vê assim o final do vilão, ele enlouquecer ou ir para um hospital psiquiátrico. Então toda isso que é enraizado na nossa cultura é muito negativo para o tratamento da psiquiatria. Olha, e desses tratamentos, doutor, assim, os efeitos colaterais, que as pessoas, como o senhor disse, eu acho que elas se preocupam muito mais com os efeitos colaterais, ou seja, aqueles problemas que os medicamentos trazem. Hoje nós temos medicamentos modernos que têm pouco dos efeitos colaterais, ou que dá para poder conviver bem, né? Como que fica essa relação, né, para o paciente entender melhor? Então, assim, pegando um histórico, assim, a primeira medicação assim, que atua assim, no sistema nervoso central, que, né, que a gente fala assim, ultrapassa uma barreira hematoencefálica, ele veio da década de 50. Então a gente tem 70 anos de evolução das medicações. E claro que no começo a gente não tinha tanta tecnologia, não entendia os mecanismos ali farmacodinâmicos, farmacocinéticos, a gente não conseguia fazer medicações tão, vamos pôr, seletivas, puras, com menos efeito colateral. Então às vezes você tinha uma boca seca, um intestino preso, um aumento de fome, um tremor, mas como tudo na vida, isso vem evoluindo muito, né? Então a gente tem medicações assim maravilhosas, né, sem efeito colateral nenhum. E outra coisa, a gente tem que pensar, quando a gente vai num psiquiatra, né, o que você está desejando é o que o seu psiquiatra quer te dar. Então se porventura ele te der alguma medicação que te causar algum efeito colateral, basta você falar, doutor, não estou gostando dessa medicação porque parece que eu estou dormindo pior, né, parece que meu sono está um pouco mais agitado. Tudo isso pode ser contornado, mas não pode deixar de procurar. Olha, nós estamos aqui com o doutor Matheus Diniz, psiquiatra, e o nosso tema hoje é o suicídio, né, e é uma questão grave. Né, e
um alerta para nós, principalmente nesse mês de setembro, do Setembro Amarelo, é que nós possamos aí estar, né, atentos, né, buscando diálogo, né, doutor Marcelo. E aqui me chamou bastante a atenção o fato de que 92% das pessoas que cometeram suicídio, né, já, né, tiveram um alerta prévio, já avisaram antes, né? E isso, doutor, né, sem dúvida, é uma mensagem, né, para que você que está do outro lado da tela, para poder ficar atento, para poder falar que tem medicamentos, hoje medicamentos eficazes, mas quando a gente fala de medicamento, quando a gente fala de tratamento, né, hoje, né, muitas das vezes as pessoas acham que isso é para quem tem mais condições financeiras, que são medicamentos caros, de alto custo. Isso é verdade, doutor? Ou seja, aonde que a pessoa que não tem condição, ela pode procurar um serviço de qualidade e o custo desses medicamentos é muito alto ou dá para poder, né, fazer um tratamento mesmo, né, para as pessoas de mais baixa renda? Não, a gente tem tratamentos oferecidos pelo SUS, né? Tem medicações que são disponibilizadas na rede de saúde. Tem algumas medicações, às vezes, que são lançamentos, que às vezes tem um preço mais elevado. Mas a gente tem um arsenal terapêutico muito bom que é disponibilizado pelo SUS, né? A gente tem, inclusive, tem internações, né? Eu trabalho nesse hospital, assim, a gente tem atendimento ambulatorial, né, pelo SUS, tem internação pelo SUS. Então, a gente tem uma rede que consegue atender a necessidade dos pacientes. Agora, o que é fake e o que é fato nisso tudo? Conta para nós aí, fala um pouco dessa experiência, porque hoje a internet só fala isso, é fake, é fato, né, e todo mundo fica naquela dúvida, né? Fala um pouquinho para nós sobre o que é fake e o que é fato, né, nessa superstição, com relação ao suicídio. Então, na verdade, o suicídio, ele é uma pandemia, né? A gente tem um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então, são taxas, assim, astronômicas. E no mundo inteiro, se a gente pega, a gente está tendo uma redução do número de suicídios. Mas o Brasil, inclusive, é citado, assim, nominalmente, né, como um dos países que mais tem aumentado o número de suicídios. E também existe uma tendência grande de aumento de suicídio nos adolescentes, né, crianças e adolescentes no Brasil. Então, tudo isso, às vezes o pessoal fala assim que acha que é um exagero, está chamando a atenção para isso, mas não é de jeito nenhum. A gente tem as doenças mentais, por exemplo, a prevalência, né, da pessoa ter depressão ao longo da vida, de 20%, uma prevalência muito alta. A gente tem menos de 1% de pessoas que procuram tratamento para depressão. Se a gente pega até às vezes uma doença mais grave, esquizofrenia, que chama atenção, uma doença que traz delírios e alucinações, a gente tem só 10% das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia sendo tratadas. Então a gente tem muito, né, que melhorar nossos serviços, melhorar o atendimento, melhorar a informação que a gente disponibiliza para a população, para a gente conseguir reverter. A gente não tem, né, políticas públicas para contenção do suicídio. Essa campanha, ela é relativamente recente, uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, e se eu não me engano, ela é de 2013. Então, pensa, né? Suicídio existe desde que o mundo é mundo, né? Existem relatos na antiguidade, 5.000 anos antes de Cristo, de suicídio, e a gente não tem uma política efetiva para tratar. Uhum. Olha, estudos apontam que no Brasil, embora, como o senhor disse, no mundo inteiro, né, o suicídio diminuiu, no Brasil aumentou a cerca de 17%, né, o número de mortes provocadas pelo suicídio. Isso é grave, isso é um alerta, né, e nós temos que tomar providências, né, então nada mais importante do que nós estarmos enfrentando o problema de frente. Eu acho que o Setembro Amarelo ele veio para isso, para dizer, né, um alerta para que nós possamos aí estar tomando e fazendo também a nossa parte. E nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, né, seguindo nesse caminho de que o maior caminho da prevenção é o conhecimento. Isso. Né, e esse conhecimento, né, vem através de pessoas que estão altamente conhecedoras do assunto, como o doutor, né, Matheus Diniz aqui. Então, eu queria dizer, doutor Matheus, que o senhor pudesse aí ficar livre frente às câmaras para que você pudesse aí dar, vamos dizer assim, um conselho, uma orientação, né, sobre, né, o que fazer
quando você tem sente que tem uma pessoa querida sua, né, com tendência ao suicídio. O que fazer, né, quais as medidas, né, que devem ser tomadas, né? A palavra está com o senhor. Tá ótimo. Acho que pegando o ensejo aí da sua abertura do seu programa, né, em relação assim ao amor, eu acho que assim é escutar. Quando você para escutar uma pessoa, acolher aquele sentimento que ela está te trazendo, isso já é de grande valia. E você saber o que ela precisa e você orientá-la a procurar uma ajuda. Não é que a pessoa, ela está triste, mas ela está com medo. Ela não sabe o que vai enfrentar, não sabe como vai ser. Então, esse tipo de programa que traz informação, isso é muito importante. Então, a gente tem que saber assim os fatores de risco, né? A gente sabendo assim, a gente sabe que o homem ele suicida de 3 a 4 vezes mais que as mulheres, apesar de que as mulheres tentam de 3 a 4 vezes mais que o homem. Então o suicídio do homem ele é mais letal pelos métodos às vezes mais agressivos, né? E impulsividade. Então sempre que a pessoa tem uma agressividade, impulsividade, na via de regra, o suicídio está sempre ligado a atos mais impulsivos. Né? Pessoas, às vezes, que trabalham, né, com arma de fogo ou têm condições, né, de se matar, a gente tem que tomar mais cuidado, porque elas realmente se suicidam mais. Né? A gente vê no meio médico, por saber o que é mais letal, a gente tem altas taxas de suicídio no meio médico. E dentro das especialidades médicas, o anestesiologista, né, que é o médico que mais, vamos pôr, sabe manipular essas medicações endovenosas. Então, assim, quando a pessoa tem as condições, né, policiais, armados, homem, o fato de estar solteiro, o fato de não ter uma religião, e não existe uma questão assim de uma religião A, ou B ou C, né, dele ter essa sociabilidade, isso é muito importante. A gente também, um fator de risco é a idade. O suicídio nos idosos ele tem uma taxa muito alta, né? Na verdade com uma letalidade maior, né? A gente às vezes tem número de tentativas para um sucesso efetivo do suicídio. Então no idoso isso é muito baixo, é quase 1 para 1. Então a pessoa já vai meio determinada. Então quando a pessoa quer já distribuir os bens dela, fala, não, isso aqui vai ficar para você, isso vai ficar para você. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de comentário, né? Olha, então a cultura da negação aqui está totalmente contraindicada, né? Nós temos que enfrentar o problema de frente, é assumir, é buscar a orientação, né, com o psiquiatra, fazer o tratamento quanto necessário, né? Isso é muito importante, isso pode salvar vidas, né? E para mim, vida é um bem, né, inestimável, né? É o que existe mais sagrado, principalmente das pessoas, né, que nós amamos. Então eu queria dizer, assim, fazer mais uma pergunta só, que me veio aqui, que eu estava pensando nisso, acho que talvez é a curiosidade também do nosso telespectador, né? Qual assim, o meio mais frequente, né, de suicídio, né? Ou seja, em termos de incidência? Então, a gente tem nas diferenças, assim, nas mulheres a gente tem ingestão de medicamentos em excesso, né? E no homem a gente tem por arma de fogo, bem pareado por enforcamento também. Dizem que tem mas para mim é até fake, que olha, a pessoa nem não queria suicidar não, mas ela buscou enforcamento, aí ela perdeu ali a respiração e veio a falecer. Geralmente, o que você acha dessa afirmação? Na verdade, assim, quando a pessoa chega assim, a tentar suicídio, ela está sem esperança que ela possa sair daquela situação. Mas isso existem, né, estudos assim, que quando a pessoa tentou, o que estava sentindo, e depois a gente vê que é uma falta de esperança. Quando a pessoa assim está com desesperança, é um marcador muito importante. Então o que a gente deve sempre fazer? Sempre questionar. A gente fica falando assim, não comenta no assunto não, porque isso pode ser pior. E na verdade, muitas vezes a pessoa quer que aquilo ali seja dito, né? Então, quando a pessoa
essa questão da diferença assim, de enforcamento, quando a gente tem uma tentativa por enforcamento, são tentativas mais graves e que realmente assim, a pessoa já estava mais predeterminada. E essa característica da impulsividade, que ela é marcante, não tem. Só uma coisa interessante, assim, algumas políticas de governo, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados onde é liberado você comprar uma arma, só do fato da pessoa assim, você quer comprar uma arma, você vai na loja hoje. Não, hoje você não vai poder comprar não. Você volta daqui 3 a 5 dias que você vai poder comprar essa arma. Só de se fazer isso, o número de suicídios diminui demais, porque a gente vê esse fator aí da impulsividade, né? Então, outra coisa que também é importante, às vezes a gente falando assim de enforcamento, outras coisas, o modo como isso é comunicado, é veiculado, também é de extrema responsabilidade, porque às vezes a gente vê mídias mais sensacionalistas mostrando onde que um ator famoso cometeu suicídio, a gente vê que logo depois uma série de suicídios da mesma maneira ocorre. Né? Então a gente tem que sempre estar atento com essas características também. Então, Matheus, foi muito bom, excedemos o horário, vocês nos perdoem, mas suas considerações finais. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e sempre que você estiver precisando, né, tiver com algum problema, não deixe de procurar ajuda. Se você tem um conhecido, um amigo, um familiar, ajude a procurar ajuda, que isso aí pode salvar a sua vida. Doutor Matheus Diniz, muito obrigado pela participação, né, e que nós possamos aí continuar, né, com a nossa missão, né, de poder cuidar das pessoas. Né, e é por isso que nós desenvolvemos esse programa aqui na Lego, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, né, Semeando Saúde, para que assim nós possamos, no caminho certo, né, levar conhecimento para que as pessoas tenham a oportunidade, né, de fazer um tratamento adequado. Esta é a nossa missão. Um grande abraço a todos e até breve.